pedido pessoal do Lula, compromisso pessoal, prometi para a Aniele Franco, privatização da Polícia Federal, delação premiada a hora vale, sem outros elementos que a subsidiem a hora não vale, a PF ela faz busca e apreensão em quem é de direita, mas não faz em quem é de esquerda, ouve quem é de direita, mas não ouve quem é de esquerda, prende preventivamente quem é de direita, mas não quem é de esquerda. E nesse momento, Bissoli, só trazer aqui porque o assunto, não se fala outra coisa na mídia, né? A grande audiência agora está vendo as cenas da condução do bombeiro Suel, né? O Maxwell, que foi delatado pelo rapaz, pelo Lessa, ontem, né? Está sendo levado para Brasília. Aí, primeira pergunta por que para Brasília? Não é só uma cooperação do Ministério Público do Rio de Janeiro com a Polícia Federal? O processo está correndo no Rio de Janeiro. Por que ele está sendo levado para Brasília? E por que o ministro da Justiça está agora na maior emissora deste país falando sobre esta transferência do Suel para Brasília? Porque é o que eu venho falando, Pavinato. As pessoas não perceberam que isso é uma espetacularização de algo que não se chegou a conclusão nenhuma. As pessoas estão se deixando levar por uma falsa sensação de resolução de um caso que não foi resolvido. Se identificou que duas pessoas que já eram denunciadas e tinham provas robustas contra elas tiveram efetiva participação. Surgiu um terceiro episódio que ajudou a mudar a placa depois, que não tem... Teve a movimentação também de dinheiro. Do ponto de vista prático, não tem nem maior importância do que aqueles dois que já haviam sido identificados. Por quê? Uma vez que você já tinha identificado quem atirou, quem desferiu os tiros, executou, e me parece que esse era um personagem relevante, identificou o que deu auxílio a essa operação. Tem um terceiro que ajudou a trocar a placa. Tem um quinto que foi quem comprou a munição. Lógico, tudo isso vai ajudando a entender o encadeamento de pessoas envolvidas. Pressa, né? Isso faz parte de uma investigação, é para isso que se investiga. Agora, a grande pergunta que não quer calar, e volto a dizer, quando a gente se voltar para as notícias de quando o Flávio Dino disse que a Polícia Federal iria colaborar, quais eram os argumentos naquele momento? Os argumentos eram de que se tinha avançado muito em algumas coisas, exceto no mandante e no motivo do crime. E a pergunta que eu faço cadê, senhor ministro, nas suas coletivas de agora, os indícios do mandante e do motivo do crime? Que a gente traga tem que perguntar e ficar o Léo. Traga essas informações, é isso que eu queria. Se ele tivesse a decência de participar da nossa emissora como participa de outras, e que aqui é uma emissora livre, tá aqui opiniões de um lado, de outro, inclusive opiniões de garantistas e não garantistas, isso ano, como disse muito bem, eu sou um garantista e teria do ponto de vista do processo criminal uma visão nesse lugar, perguntar a ele: senhor ministro, já que o senhor determinou a colaboração da Polícia Federal com uma única motivação, aliás, com uma motivação específica ou a maior delas, quer identificar mandante e motivo, cadê essas duas informações para estar sendo feita uma pergunta coerente? Veja, o Brasil parou para ver estas cenas, né, da transferência dele para Brasília. A minha questão é, por que Brasília? Eu vou explicar para vocês de novo aqui. Tem a atribuição da investigação criminal. Aí, veja, o assassinato ocorreu no Rio, é um homicídio no Rio de Janeiro, a atribuição é do Estado do Rio de Janeiro, não do governo federal. Se fosse um crime... isso corroborado por decisão do STJ. Exato. Não é conclusão nossa. Exato. Se fosse um crime interestadual, seria atribuição da Polícia Federal. Mas não é. Então foi a atribuição da Polícia Civil do Rio de Janeiro e depois que ele fez o relatório, a atribuição do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ok. Tentou-se, né, federalizar o caso. O Aras, ele já tinha pedido. O que é a federalização? A Raquel Dodge. Raquel Dodge queria federalizar o caso. O que é isso? É deslocar a competência do Estado do Rio, ou qualquer Estado brasileiro, para a Polícia Federal e a Justiça Federal. O STF, a terceira turma do STJ, por unanimidade, decidiu que não,
Não está tendo desídia, estão fazendo trabalho direitinho. Aí, do nada, neste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que não queria a federalização, o deslocamento da atribuição para o âmbito federal, fez um acordo de cooperação, o que qualquer Ministério Público pode fazer. Ele pede a cooperação. Pediu a cooperação. Mas a cooperação não mandou a competência para Brasília. Continuou no Rio, até porque não teve nem recurso um TJRJ. Por que ele está sendo levado para Brasília? É isso que eu quero saber. Do ponto de vista técnico, não faz sentido nenhum. Porque cooperação da Polícia Federal não significa assumir a dianteira. Exatamente. Senão é usurpação de competência. Contribuição, colaboração é agir como acessório, algo a mais, contribuir e não assumir. Senão é, inclusive, uma afronta à decisão do STJ. Pois é. Você está querendo isso como crime político, será? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É isso que eu estou perguntando. Então, cadê a conclusão? Cadê o fato da delação que está aí sendo falada, a delação em que se assume qual é a motivação? E aí sim, na motivação... Pergunta, tá? Não afirmei. Na motivação, se tivesse sido descoberto que deveriam estar propagando, aqui motivação, alguém falar, foi crime político, foi fútil, foi isso, foi uma vingança pessoal. Motivação pode existir várias. Ou o mandante foi um personagem político, não foi um personagem político. Nesse caso, faria sentido levar para Brasília? Ou em nenhum desses casos faria sentido levar para Brasília? Se a investigação tivesse identificado que algum motivo tivesse uma motivação política com provas claras e robustas, poderia ser legado nessa federação pelos argumentos trazidos pela Raquel Dodge naquele momento. Entretanto, de tudo que foi divulgado até agora, nem na declaração do ministro, nem no que se divulgou dos autos, que era sigiloso, mas como tudo que é sigiloso vaza nesse país, menos para quem é advogado, trouxe essa informação. Não se concluiu nada. Suano pediu a palavra. Alessandro, olha que coisa interessante. Por que isso está tão confuso? Hoje nós temos a convicção de que foi criado um crime contra a democracia, ou seja, qualquer coisa que seja um ato antidemocrático é um crime. Se nós lembrarmos, no momento em que aconteceu esse ato monstruoso, porque é um assassinato, um crime, falou-se o seguinte: por qual razão tinha tanta relevância, ou mais relevância que as mortes que estão acontecendo todos os dias no Rio de Janeiro? Porque como foi... mas no caso do Rio de Janeiro, naquele momento, né? Por qual razão? Porque pelo fato de ser um crime político, era um crime contra a democracia, uma vez que estavam atentando contra pessoas, lideranças de esquerda, que estavam defendendo a inclusão social contra aqueles monstros da direita que estavam lá. Isso foi o argumento usado naquela época. Hoje a gente fala do crime contra a democracia, eles já estavam construindo, ó. Por isso que eles precisam desse espetáculo. Mas muito porque descarado. Veja, a Polícia Federal, nós estamos falando da mesma Polícia Federal. A PF, estamos falando da unidade de Brasília, da Central. Da Central. A PF lá em Brasília, que vê a imagem do G. Dias no 8 de janeiro... Não faz nada. Não chama para falar assim: o que você está fazendo lá, tio? Ô tio, o que você estava fazendo lá, tio? O que estava fazendo lá que não estava fazendo nada? Agora, por uma delação, a Polícia Federal move mundos e fundos, vai prender uma pessoa e leva para Brasília, sendo que a competência não é federal, a PF está apenas tecnicamente colaborando com o Ministério Público do Rio de Janeiro, e no mesmo dia o ministro da Justiça repete o que fez no dia anterior, porque no dia anterior ele deu a coletiva, agora ele está em rede nacional, na emissora de maior audiência do país, falando desse trajeto do Maxwell para Brasília, e disse ainda mais cedo que era um pedido pessoal do Lula. Peraí, tá descarado. É bem descarado. Não tem mais. Acabou. Não tem uma vergonha, assim, de disfarçar. Renato, a pessoa nem disfarça. Sabe qual é o detalhe? Presta atenção. Está sendo configurado quais são os traços comportamentais daquilo que eles chamam de extrema-direita ou bolsonarista. Porque esses é que são os indivíduos que precisam ser caçados. Quando você vai lá naquele crime que aconteceu naquele momento, e mais importante que desvendar o crime é fazer o espetáculo sobre, você traz um elemento mais do que configuraria a alma desses indivíduos que precisam ser destruídos, perseguidos e aprisionados. É isso que eles estão fazendo.
Eles estão configurando. Vai chegar uma hora que haverá tantos elementos que eles colocaram à mesa para configurar um tipo criminal, um tipo qualquer que seja, que aí qualquer coisa que se fale vai dizer não, aquele cara ali está fazendo tal coisa, aquele indivíduo se enquadra dentro disso aqui. Eles estão criando um tipo psicológico. É isso. Pois é, a gente está vivendo um regime de medo. Eu me sinto assim. Sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A gente pode passar a pauta, porque eu realmente me sinto num regime de medo, de intimidação. Todos nós, Pavinão. Porque depois de todas as lições de moral que o judiciário, em especial o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, deu sobre devido processo legal e garantias penais, a gente assistir tudo isso em silêncio me dá medo. A gente assistir tudo isso com a maior audiência deste país aplaudindo, porque o pessoal de direita acha que é a maioria neste país e não é. Não é. Claro que não é. Não é. Tá? Deixo claro. Não é. Nós não temos direito. E todo mundo está aplaudindo. Depois todo mundo vê que existem competências constitucionalmente definidas, atribuições das instituições do Estado, que delação só vale se ela for confirmada por outros elementos probatórios, que o trabalho das instituições e a aplicação das leis tem que ser igual para todos, independentemente de raça, cor, ideologia, credo, procedência nacional. Ninguém pode ser discriminado, porque senão não é justiça. Aí fala, mas um assassino matou, ele precisa ser ouvido, precisa ser pego pelas autoridades, o direito precisa ser aplicado. Não é porque não foi aplicado no outro que não vai ser aplicado nisso. Eu concordo, o direito nunca é tarde para aplicar o direito, mas se a gente aplica num caso e não aplica no outro, aí é direito, mas não é justiça. É direito, mas não é justiça. E muito me espanta. E eu estou me sentindo dentro de um estado de medo. Pavinato, e dessas pessoas que estão aplaudindo agora, muitas sujas, estão falando assim, prenderam, né, os caras prenderam, né, o pessoal da Marielle lá, legal, mas não foi o Bolsonaro? Putz, que pena. Tem gente vibrando por isso, é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Eu tive que descer do metrô outro dia, porque eu estava aguentando ficar dentro do metrô. As pessoas começaram a falar sobre isso e eu ia falar um animal aqui, esse pejorativo. Abriu a boca e falou, nós tô prendendo. Somos todos animais. É um animal, falou somos assim dentro do metrô, lotado, metrô lotado. Falou assim, prendendo, tô investigando, que pena que não foi o Bolsonaro. Gente... Que imbecilidade, Não, mas é pra você cérebro ver de enxerico, que a vida da Marielle não vale nada. Exatamente. A vida da Marielle não vale nada. E aí estão aplaudindo agora. Que absurdo. A vida da Marielle só vale enquanto puderem atribuir o assassinato, porque o assassinato dela passou a ser valioso. Não a vida da Marielle. Exatamente. Acho que a morte da Marielle é mais valiosa que a vida da Marielle para a esquerda. A politização da morte dela, claro. Virou um negócio. Mas é só olhar a exploração que está sendo feita. Volto a dizer, ninguém está identificando, demonstrando indício de autoria intelectual ou mentor do crime, nem motivação. E essa espetacularização. Estão usando o caso da Marielle e a triste morte da Marielle por criminosos, talvez, e me parece que a investigação pode chegar a isso, com mandantes. Se interesse político teve ou não, nós vamos descobrir lá na frente com as investigações andando, mas estão sem nenhuma novidade significativa, espetacularizando e buscando holofotes em cima da dor e da tristeza de a morte de uma pessoa. E eu lembro que o Lula, toda vez na Lava Jato, ele falava, né? Eles gostam de fazer pirotecnia. É tudo pirotecnia do judiciário, é pirotecnia da polícia, pirotecnia disso, pirotecnia. Tá, agora nós saímos da pirotecnia e fomos pra pirocotecnia? O que é isso? Mas até a pirotecnia... É um abuso da pirotecnia? Mas, Pavinato, você fez uma ligação de pontos aqui. Se tudo isso que é lei não é respeitado dependendo do lado, a pirotecnia, então, é só a cereja do bolo. Exatamente. A pirotecnia pro meu lado vale. Cara, é uma frase que eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu aprendi lendo um livro, eu sempre repito aqui, cara. O problema é quando o chicote
passa de mãos. E ele sempre muda de mão. Isso, ele sempre muda de mão. Mas é lamentável o que estão fazendo agora com esse caso da Marielle, porque a morte dela virou, sabe, um símbolo para as pessoas pegarem e começarem a pisar em outras ou acharem culpados onde não existe. Virou, não sei, parece que é um plano de campanha. É um plano de campanha, Pavinato, para essas pessoas. Rodolfo, sabe? Rodolfo, é um absurdo. Eu tive que descer do metrô. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tive que descer do metrô, porque ele estava falando em voz alta com outras pessoas ali, um cidadão falando de política. Eu não sei se foi à toa, não sei se o cara me reconheceu da Jovem Pan, ele começou a me cutucar, ele começou a falar alto, e as outras pessoas foram comprando a ideia. É mesmo, não foi o Bolsonaro, que pena não, uma pessoa morreu, ao invés de 2 pessoas morreram, o motorista também morreu. A Marielle virou um mártir, era uma pessoa, cara, que era importante para a sociedade dela. Para quem os mártires são importantes? Para fundamentalistas islâmicos, por exemplo. Exatamente. É o cara que a morte vale mais do que a vida. Essa espetacularização aí, que a gente está falando da morte dela, né? E claro, é uma vida, é muito triste, mas ele é o modus operandi deles. Sim. O que você leu do tweet dele não deixa de ser um outro tipo de espetáculo.